Bom dia a todos, muito bom dia, meus queridos irmãos e amigos. Hoje, totalmente diferentes. Se a gente já era confuso, agora então nós estamos atrapalhados, perdidos aqui. Mas, graças a Deus, tem mais uma Escola Bíblica Dominical, mais uma transmissão hoje aqui pelo Facebook. Espero que todos estejam bem. Quero aí saudar todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Dar boas-vindas aqui ao Eliezer, ao pastor Rodolfo, ao Jonatas que está aqui também conosco hoje, nesse novo formato, tentando se encontrar aqui pelo Facebook. Bom dia a todos vocês. Bom dia, Guilherme. Muitas emoções, como sempre, né? Para não deixar a peteca cair aí, novas emoções, nova plataforma, novo participante, né? O pastor Aguinaldo tá diferente. Que coisa. Novo participante. Inclusive, as perguntas mais cabeludas você pode aí passar para o nosso participante. Continuar mandando para o pastor Rodolfo, né? Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que o Senhor, nessa manhã, mais uma vez, nos dê mais essa oportunidade de podermos aprender e crescer um pouco mais na graça e no conhecimento dele. Amém. Bom dia. Pode ir, Presidente Eliezer, pode ir. Irmãos, saudade muito grande de ver todos aí, é bom estar aqui de novo. Eu já participei uma vez de uma, foi emocionante, mas dessa daqui tá ganhando. Tá? O quesito emoção ficou elevado no nível master aqui, né? Mas que Deus nos abençoe no dia de hoje. E aquele comentário do pastor Rodolfo, pergunta difícil, é brincadeira. As difíceis são Bom dia a todos, espero que as emoções acabem em segundos e a gente possa fazer tudo com tranquilidade. Qualquer coisa pode escrever nos comentários, a gente está monitorando aqui para tentar deixar a melhor transmissão possível. Bem, queridos irmãos, amigos, é o seguinte, aqui a plataforma é diferente, mas você pode sim dar o seu gostei, o seu joinha, fazer o seu comentário aí no vídeo. Aqui é diferente, né? Pode aqui fazer suas reações aos vídeos, enfim. Para quem está acostumado, tem mais oportunidades de interação, por isso eu quero te pedir agora que você já faça aí isso e também, se você puder, compartilha essa transmissão, compartilha o link, você pode copiar o link também e mandar pelo WhatsApp. Mesmo a pessoa não tendo uma conta no Facebook, se ela clicar no link, ela consegue assistir, talvez ela não consiga, quer dizer, com certeza ela não vai conseguir comentar no chat, mas ela vai conseguir assistir essa transmissão, então faça isso, vamos trazer mais gente para cá e seguir essa nossa escola dominical, esse estudo hoje com a graça do Senhor, certo? Hoje a gente vai ter uma continuação do tema da semana passada sobre salvação, né, como somos salvos, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a regeneração e o chamado à conversão. Então, como é que essa estrutura se dá? E hoje o pastor Rodolfo vai trazer essa continuação do estudo sobre os fundamentos da fé, essa série que a gente começou há um tempo atrás. Então, pastor Rodolfo, o que a gente pode aguardar do dia de hoje, do nosso estudo, dessa explanação? Hoje a gente vai ver mais alguns elos, né, dessa grande corrente que é a salvação. Porque, como a gente enfatizou, o pastor Aguinaldo explanou no domingo passado, a salvação ela é um evento único num determinado momento da vida do indivíduo, mas uma ilustração a respeito dessa salvação é a mesma de uma corrente, que é um objeto único, mas quando você olha para ela, você tem vários elos que a transforma naquele objeto. Então, o nosso propósito aqui é dessa grande corrente que é a salvação, analisar cada um desses elos. E como vimos, ela começa lá com a justificação, que é esse ato que Deus opera em nossas vidas, onde por meio da obra de Cristo ele retira a culpa que pesava sobre nós, a condenação que estava sobre nós. E hoje nós vamos ver os demais pontos dessa ordem da salvação que culminam então nessa vida que hoje nós desfrutamos, ou seja,
tudo aquilo que acontece, esses eventos que acontecem, que culminam nessa vida que hoje todos nós desfrutamos aí com o Senhor. Tudo bem. Bom, então vamos lá para o estudo agora. Lá no final a gente volta no mesmo formato aí que tem sido os nossos estudos. A gente volta para tentar responder as perguntas de vocês, para ler alguns comentários e fazer uma interação um pouco maior. Eu e o presbítero Eliezer estamos aqui também para ajudar nessa interação de perguntas e respostas. Tá certo? Então vamos lá em frente. Pastor Rodolfo, agora com você aí para nossa leitura inicial e a oração, tá certo? Deus abençoe aí. Amém. Obrigado, Gui. Então, irmãos, como nós temos feito aos domingos, nós vamos ter uma primeira parte, que é essa nossa explanação, um breve panorama a respeito do assunto, e então depois nós vamos tentar aí retirar as dúvidas de todos. E então, falando a respeito de salvação, da obra do Senhor sobre nós, o texto que eu escolhi para iniciarmos esse momento desse breve panorama é Efésios capítulo 2, os versículos 1 a 10, que é um trecho da Escritura Sagrada que nos mostra a nossa realidade antes e depois da ação de Cristo sobre nós. Quem nós éramos, onde nós nos encontrávamos, o que Cristo faz e hoje o que nós experimentamos e o que nós desfrutamos com essa vida com Cristo. Então, o Paulo ali nessa sua carta à igreja de Éfeso, ele começa no capítulo 2 dizendo o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, no nome de Jesus, nós agora estamos aqui prontos para ouvir o Senhor falar. Prontos, ó Deus, para mais uma vez sermos instruídos e ensinados por Ti. Que mais uma vez, ó Deus, a Tua misericórdia esteja sobre nós, que a bondade do Senhor seja derramada de forma abundante sobre as nossas vidas e que Teu Espírito Santo haja em nossas mentes e corações, os iluminando para que, ó Deus, não só compreendamos a Tua palavra, entendamos a verdade do Senhor, mas que por Ti mesmo também sejamos movidos a experimentar as Tuas verdades no nosso dia a dia, frente às mais diversas situações e dilemas da nossa existência. Que a Tua palavra, ó Deus, seja mesmo luz para o nosso caminho, que endireite, ó Deus, os nossos passos e nos leve a viver, ó Deus, para o Teu inteiro agrado. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Redentor amado, que nós oramos. Amém. Então, irmãos, como nós já introduzimos, no domingo passado nós começamos a falar a respeito desse assunto que é a salvação, como nós somos salvos. Começamos então a tratar a respeito dessa realidade de como a salvação é operada
na vida de todos nós. E então, no domingo passado, o pastor Aguinaldo trouxe sobre nós esse primeiro elo da corrente da salvação, que é a justificação. E se você que não participou no domingo passado, da nossa transmissão, ou que está chegando agora, ela está lá no nosso canal, no YouTube. Depois você pode ir lá e assistir essa transmissão e se inteirar um pouco mais desse assunto. Mas, de forma geral, utilizando as palavras de Luiz Berkoff, um teólogo tradicional do nosso meio, ele conceitua a justificação da seguinte forma, que a justificação é um ato judicial de Deus, no qual ele declara, com base na justiça de Jesus Cristo, ou seja, na sua obra, que todas as reivindicações da lei são satisfeitas com vistas ao pecador, ou seja, Cristo, ele paga o preço no nosso lugar. Ela é singular na obra da redenção, em que é um ato judicial de Deus, ou seja, é algo exclusivo de Deus, é uma obra que somente o Senhor realiza e pode realizar nas nossas vidas, e não é um ato ou processo de renovação, como é o caso da conversão ou da santificação. Então, diante disso, a pergunta que surge, então, é: o que acontece depois da justificação? Qual é o próximo elo nessa grande bênção que nós chamamos de salvação? Como e em qual momento recebemos vida espiritual para podermos responder com fé à vocação eficaz ou também o chamado eficaz? A regeneração e o novo nascimento são a mesma coisa? Ser nascido de Deus e ser uma nova criatura são a mesma coisa? Como a regeneração acontece? O que ela tem a ver com a conversão e a santificação? Ou seja, todas essas são algumas perguntas que surgem quando nós nos propomos a estudar a respeito de como nós somos salvos, e são perguntas que nós, ao longo dessa nossa explanação, vamos tentar respondê-las, ou posteriormente lá no nosso bate-papo. Então, depois de, no domingo passado, termos visto a respeito da justificação, nós vamos começar hoje pela regeneração, pela essa doutrina que também é fundamental para a soteriologia, ou para a doutrina da salvação. Então, nós vamos começar, então, dentro da regeneração, observando o seu ensino bíblico, a sua presença nas Escrituras, ou seja, demonstrando que esse não é um ensino que brota a partir de elucubrações humanas, mas que está ali presente na Escritura, que os homens simplesmente, ao ler a Escritura, se deparam com essas verdades bíblicas e então as sistematizam para a nossa melhor compreensão. Então, nós começamos pelo ensino no Antigo Testamento. E a Escritura, já no Antigo Testamento, mostra com clareza que apenas Deus pode realizar a transformação necessária para capacitar os seres humanos a fazer o que é agradável aos seus olhos. Assim como a justificação, a regeneração também é uma obra exclusiva de Deus. Porque, se você observou, e eu creio que sim, a leitura de Efésios capítulo 2, a metáfora que Paulo ali utiliza para identificar a mim e a você antes da ação de Cristo nas nossas vidas, ou antes da ação da justificação, da regeneração, do chamado, da conversão, é de mortos. E alguém que está morto, ele está impossibilitado de realizar qualquer coisa em seu favor. É necessário que alguém externo a ele realize atos em seu favor. Essa é a nossa realidade diante do Senhor. Por isso a necessidade da intervenção direta de Deus, de uma obra exclusiva de Deus, porque nós estamos totalmente impossibilitados de fazer qualquer coisa para salvar a nós mesmos. E então, alguns textos aqui deixam claro essa realidade. Lá em Deuteronômio, capítulo 30,
ali está registrado o seguinte: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Em Jeremias 31 também está registrado, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Em Ezequiel, no capítulo 36, encontramos o seguinte: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Então, meus irmãos, todos esses textos mostram que essa transformação que ocorre na vida do ser humano, e essa restauração é uma obra exclusiva do Senhor. Mas também nós temos o ensino no Novo Testamento. E no Novo Testamento nós encontramos ensinos ainda mais claros e ricos sobre a regeneração. Nenhum autor trata mais frequentemente do tema do novo nascimento do que João. Lá no capítulo 1, nos versículos 12 e 13, ele registra o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Se você observou bem a leitura do texto, João afirma que ser filho de Deus não é algo que se consegue pela descendência, não nasceram do sangue, nem pela decisão autônoma. Ele diz, nem da vontade da carne, mas exclusivamente pela ação de Deus, como ele registra. Para sermos filhos de Deus, nós precisamos ser espiritualmente gerados por ele. É por isso que Jesus diz a Nicodemos que ele precisaria nascer de novo. É verdade que todos quantos o receberam, isto é, todos aqueles que creem em Jesus, recebem o direito de serem filhos de Deus, mas até mesmo a fé pela qual essas pessoas creem em Jesus é um dom de Deus, conforme o texto de Efésios que nós lemos. Portanto, faz parte da ação de Deus na salvação humana. A regeneração é uma obra totalmente divina, realizada pelo Espírito no coração do pecador. A primeira carta de João também é repleta de ensinamentos sobre a regeneração. Lá no capítulo 2, no versículo 29, ele vai afirmar que a pessoa regenerada, ou que nasceu de novo, pratica a justiça. Isso mostra que a regeneração, embora aconteça em um dado momento, ela é manifesta na vida do crente pelos efeitos que ela produz, ou seja, esse abandono do pecado e a prática da verdade da palavra do Senhor. O mesmo ensino está presente em 1 João, lá no capítulo 3, onde ele diz: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, isto é, não tem prazer no pecado e tem aversão a ele. Então, algumas coisas precisam ficar claras a nós quanto a esse ato da regeneração, desse novo nascimento, desse momento em que o pecado, a nossa inclinação é mudada. Ou seja, quando nós deixamos de ser escravos do pecado e agora nos tornamos libertos. A regeneração, ela quebra com esses grilhões. Agora nós podemos dizer não ao pecado. Agora nós podemos resisti-lo. Agora nós podemos não ter essa prática pecaminosa. Então, mesmo depois... então, primeiro ponto, a regeneração não nos torna perfeitos. Mesmo depois de regenerados, ou seja, que esses grilhões são rompidos, continuamos tendo que lidar com o problema do pecado
como o próprio João ensina, lá no capítulo 1 da sua primeira carta. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Seremos perfeitos somente quando formos glorificados. No entanto, a regeneração coloca em nosso coração uma disposição nova, uma disposição para o bem, que agrada a Deus, uma disposição para a santidade, de modo que não mais servimos ao pecado como escravos. Lá em 1 João, capítulo 4, o autor afirma que a pessoa regenerada ama seus irmãos, sendo esta mais uma evidência da regeneração. Ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Uma pessoa regenerada reconhece em uma outra regenerada um irmão em Cristo. Somos regenerados individualmente, mas quando isso acontece, somos imediatamente inseridos na família cristã. Em 1 João, no capítulo 5, o apóstolo afirma que a pessoa regenerada, ela tem fé em Jesus. Todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Esse em Jesus é fundamental aqui. O regenerado não tem fé em um ídolo, não tem fé nas riquezas deste mundo, não tem fé em si mesmo. O regenerado tem fé em Jesus. João também afirma que todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória, porém, não é alcançada pela sabedoria deste mundo, mas pela fé em Jesus. A partir disso, podemos definir a regeneração utilizando as palavras de Anthony Huckman, um teólogo importante com várias obras dentro da área da teologia sistemática, que ele diz o seguinte: a obra do Espírito Santo, pela qual ele inicialmente traz as pessoas à viva comunhão com Cristo, transformando seus corações para que aqueles que estão espiritualmente mortos se tornem espiritualmente vivos, habilitados a se arrependerem do pecado, crer no Evangelho e servirem ao Senhor. Mas também é importante nós entendermos a natureza da regeneração. A regeneração é tão misteriosa quanto o vento. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai, como João diz lá no capítulo 3 do Evangelho. Além disso, nós não podemos observar a regeneração. Podemos apenas observar a manifestação dos efeitos produzidos na vida dos eleitos. No entanto, com base no ensino bíblico, na Escritura, podemos fazer algumas afirmações importantes sobre a regeneração. Primeiro, ela é uma transformação instantânea. A regeneração é imediata, ao contrário da santificação, que é um processo contínuo que dura toda a vida do crente. Em Efésios 2:5, a regeneração é descrita como uma mudança da morte para a vida. Não existe meio termo entre morte e a vida. Ou a pessoa está morta, ou a pessoa está viva. Mas também é uma transformação sobrenatural que Deus realiza no crente. Observe que a regeneração não é apenas uma melhoria moral ou uma melhoria social ou ética, mas uma mudança sobrenatural. O regenerado não se torna uma pessoa boa, ele se torna uma nova criatura. É claro que a santificação, que acompanha a regeneração, tem efeitos éticos na vida do regenerado, mas a regeneração vai muito além disso. Ela não se refere somente a uma mudança de comportamento, mas uma mudança em nosso relacionamento com Deus. Mas também é uma mudança radical, não algo superficial. A regeneração, ela atinge a essência da natureza humana. Ela vai no mais profundo do ser do indivíduo.
Não se trata de uma mudança apenas intelectual, mas de uma mudança que atinge o intelecto, a vontade e as emoções. Se o pecado, a sua profundidade e extensão é tal que afeta o ser humano na sua totalidade, por isso ele encontra-se totalmente depravado, por isso que não se encontra nem recôndito do seu ser que não esteja sobre os efeitos do pecado, a mudança que o Senhor opera, essa regeneração, também precisa ser profunda e extensa. Também precisa atingir o mais profundo do ser humano, a ir nos mais profundos recônditos da existência humana, para que tudo no indivíduo seja regenerado. A Escritura fala que a pessoa regenerada tem um coração novo, isto é, uma nova vida. Mas também é a concessão de vida espiritual. É na regeneração que o pecador morto em seus delitos torna-se espiritualmente vivo e é feita a sua reconciliação com Deus. A partir do que vimos, podemos concluir que os cristãos não são apenas pessoas boas, mas são pessoas novas, regeneradas, são novas criaturas em Cristo Jesus. A regeneração atinge em cheio nossa natureza humana caída e a transforma de tal modo que passamos da morte para a vida, de um estado de hostilidade contra Deus para um estado de paz com Deus. Essa transformação causada pelo novo nascimento tem implicações permanentes em toda a vida cristã, permitindo-nos receber pela fé a oferta da salvação e nos conduzindo a uma vida de santidade. Mas nós também, além da regeneração, o próximo elo dessa corrente da salvação é o chamado. E aqui, para introduzir desse tema, eu trouxe 2 trechos da Confissão de Fé de Westminster, lá no capítulo 10. E então, ali na primeira parte, diz o seguinte: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses ele é servido, no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza e transpondo-os para a graça e salvação. Isto ele o faz iluminando os seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. No segundo ponto, ele diz o seguinte: esta vocação eficaz é só da livre e especial graça de Deus e não provém de qualquer coisa prevista no homem. Na vocação ou no chamado, o homem é inteiramente passivo, até que, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Então, o chamado eficaz refere-se ao chamado de Deus que, por seu soberano poder e autoridade, produz seu designado e ordenado efeito. Quando Paulo ensina que aqueles a quem Deus predestinou, a esses ele chama, e aqueles a quem ele chamou também justifica, o chamado a que se refere é a vocação eficaz de Deus, ou também o chamado eficaz de Deus. Mas nós precisamos, primeiramente, fazer uma distinção acerca desse chamado. Em uma outra transmissão, nós tocamos de forma bem rápida nisso a respeito, mas aqui a gente vai falar um pouquinho disso, porque existe um duplo chamado.
Existe, primeiramente, o chamado exterior, ou o chamado que acontece a todo e qualquer indivíduo. E esse chamado é feito por meio da pregação da palavra. Mas nem todos os que ouvem serão salvos, mas somente os que forem iluminados pelo Espírito. Por isso, a pregação do Evangelho leva a duas situações opostas. Alguns receberão a palavra integralmente com alegria e serão salvos por meio da ação do Espírito Santo que chama esse indivíduo. Outros recusarão a palavra ou haverão de aceitá-la parcialmente, modificando-a conforme os desejos do seu coração impenitente e irão se perder em ambos os casos. A respeito disso, Cristo discorre o seguinte, lá em Mateus capítulo 20. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ou seja, a pregação do evangelho ela é para todos. Todos são chamados ao arrependimento, mas somente os eleitos, aqueles que foram predestinados, os eleitos antes da fundação do mundo, é que serão chamados a responder positivamente a essa pregação do evangelho. Mas, então, há o chamado interior, que ocorre quando Deus maravilhosamente subjuga o coração e conduz a vontade, a minha e a sua, a abraçar a Cristo. Este é, como afirma Agostinho, um chamado eficaz. Deus, pelo chamado exterior, toca uma trombeta nos ouvidos. Pelo chamado interior, ele abre o coração, como ele fez com Lídia, aquela personagem que temos lá no livro de Atos, no capítulo 16. O chamado exterior pode conduzir os homens a professarem a Cristo. O chamado interior os conduz a possuírem a Cristo. O chamado exterior refreia o pecador. O chamado interior o transforma. Mas então, quais são os meios desse chamado eficaz? O meio ordinário que o Senhor usa para nos chamar não é através de arrebatamentos ou revelações ou qualquer outra manifestação, mas é pela sua palavra, a qual é o cetro do seu poder. A voz da palavra é o chamado de Deus a nós. Portanto, é dito que ele fala do céu a nós, como encontramos lá em Hebreus 12. Isto é, no ministério da palavra, por meio da pregação da Escritura. Quando a palavra nos chama para fora do pecado, é como se nós ouvíssemos uma voz vinda do céu, o próprio Deus falando a cada um de nós, mas também pelo seu Espírito. Este é o chamado em alta voz. A palavra é a causa instrumental da nossa conversão. O Espírito é a causa eficiente. Thomas Watson, um importante pregador puritano, ele registra o seguinte: os ministros de Deus são apenas as flautas e os órgãos. É o Espírito que, soprando neles, efetivamente transforma. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Não é a diligência do fazendeiro em arar e semear que tornará o terreno fértil, independentemente das primeiras e das últimas chuvas. Assim também, não é a semente da palavra que irá efetivamente converter, a menos que o Espírito empregue a sua doce influência e caia chuva sobre o seu coração. Portanto, deve-se implorar pela assistência do Espírito de Deus, para que ele empregue a sua voz poderosa e nos desperte da sepultura da incredulidade. Se um homem bate em uma porta de bronze, ela não se abrirá. Porém, se ele vem com uma chave em sua mão, então ela se abrirá. Assim também, quando Deus, que possui a chave de Davi em sua mão, se aproxima, ele abre o coração, ainda que esteja sempre e firmemente fechado contra ele. Mas vejamos então também algumas propriedades desse chamado eficaz. Ele é um chamado doce. E é interessante que aqueles que discordam dessa
dessa doutrina tratam Deus como alguém que impõe, que vai contra a nossa vontade, como se estivesse fazendo algo até mesmo que nós não desejamos. Mas, ao contrário disso, nós vemos que esse chamado eficaz, ele é um chamado doce. Deus não apenas chama, mas ele também cativa. Ele não força, mas conduz. A liberdade da vontade humana não é removida, mas a sua obstinação ela é vencida. Lá no Salmo 110, nós lemos o seguinte: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do seu poder. Após esse chamado, não há mais disputas. A alma prontamente obedece ao chamado de Deus. Assim como quando Cristo chamou Zaqueu, ele alegremente o recebeu em seu coração e em sua casa. Mas é também um chamado santo. Deus nos chamou, Deus nos salvou e nos chamou para a santa vocação. Esse chamado de Deus convoca os homens para fora dos seus pecados. Por meio dele, eles são consagrados e separados para Deus. O Deus a quem nós adoramos é santo, a obra na qual somos empregados é santa, o lugar ao qual almejamos chegar é santo. Tudo isso nos chama para uma vida de santidade. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, Paulo diz: portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Mas também podemos dizer que é um chamado irresistível. Nós não podemos, como a palavra mesmo diz, resistir a esse chamado de Deus, dizer não a ele. Alguns irmãos nossos vão dizer que é possível sim, que está no homem responder esse chamado de Deus. Eles creem em um chamado que Deus faz ao homem, mas que o homem pode resistir, que o homem pode dizer não. Mas, irmãos, quando nós nos voltamos para a Escritura, nós vamos largamente perceber e observar que aquele a quem Deus chama, ele não pode negar a esse chamado. Quando Deus chama um homem por sua graça, ele não pode fazer outra coisa senão vir. Você pode resistir ao chamado do ministro. O meu chamado, o chamado do pastor Aguinaldo, o chamado de qualquer outro irmão, mas não o chamado do Espírito. O dedo do Espírito bendito pode escrever sobre um coração de pedra, assim como outrora ele escreveu ele escreveu as suas leis sobre tábuas de pedra. As palavras de Deus são criativas. Quando ele disse haja luz, houve luz. E quando ele diz haja fé, isso acontece. Quando Deus chamou Paulo, ele atendeu ao chamado. Ele diz lá no capítulo 26, não fui desobediente à visão celestial. Se Deus decidiu chamar um homem, nada pode ficar no caminho para impedir. As dificuldades se dissipam, os poderes do inferno se dispersam. Quem jamais resistiu à sua vontade, como está registrado lá em Romanos 9, quando o Senhor toca o coração de um homem pelo seu espírito, todas as vãs imaginações caem por terra e a fortaleza real da vontade se rende a Deus. Mas é também um chamado elevado. Lá em Filipenses 3, Paulo diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É um chamado soberano porque nós somos chamados a elevados exercícios de vida cristã. Morrer para o pecado, ser crucificado para o mundo, viver pela fé, ter comunhão com o Pai. Este é um chamado elevado. Eis aqui um trabalho elevado demais para os homens realizarem em seu estado natural. É um chamado elevado porque somos chamados para obtermos privilégios elevados, a justificação e a adoção, sermos feitos cordeiros com Cristo. Aquele que é chamado eficazmente é maior do que os príncipes da terra, mas é também um chamado gracioso. É o fruto e o produto da livre graça. Deus chama alguns
e não outros. Alguns são tomados, outros são deixados. Aquele que é de disposição áspera e rabugenta é chamado, ao passo que outro de intelecto mais aguçado e temperamento mais suave é rejeitado. Essa é a livre graça. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, Paulo diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Por meio de um mesmo sermão, um é eficazmente alcançado, enquanto o outro não é mais tocado do que um cadáver ao som de uma música. Um ouve a voz do Espírito na palavra, enquanto o outro não ouve. Um é amolecido e regado com a influência dos céus, enquanto o outro, como a porção da lã seca de Gideão, não tem qualquer orvalho sobre si. Eis que a graça que distingue. A mesma aflição converte um e endurece o outro. Qual é a causa disso, senão a livre graça de Deus? Esse é um chamado gracioso. Ele é completo e totalmente permeado pela livre graça. Mas também é um chamado imutável. Quando Deus chama um homem, ele não se arrepende disso. Deus não é como muitos amigos que amam em um dia e odeiam no outro, ou como muitos governantes que escolhem os seus súditos prediletos e depois os lança na prisão. Esta é a bem-aventurança de um santo. O seu estado não admite alteração. O chamado de Deus está fundamentado no seu decreto, e o seu decreto é imutável. Mas então, qual é o fim do chamado eficaz? O fim do chamado eficaz é a honra a Deus. Lá em Efésios capítulo 1, Paulo registra: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que antemão esperamos em Cristo. Aquele que se encontra em um estado natural não é mais apto a honrar a Deus do que um bárbaro é capaz de praticar atos racionais. Um homem, antes da conversão, continuamente reflete sua desonra contra Deus. Mas há alguns sobre quem cai a sorte da livre graça, e estes hão de ser tomados como joia dentre a escória e são eficazmente chamados, de modo que eles erguerão o nome de Deus no mundo. O Senhor há de possuir alguns em todas as eras que farão oposição à corrupção das épocas, testemunharão as suas verdades e converterão pecadores ao erro dos seus caminhos. Ele há de ter os seus notáveis, como tinha o rei Davi. Aqueles que foram feitos monumentos das misericórdias de Deus hão de ser trombetas do seu louvor. Mas, por fim, nós vamos então passar a ver a respeito da conversão. Então, a primeira dúvida que surge é: o que é a conversão? A conversão é a manifestação externa da regeneração. Não podemos ver a regeneração, mas podemos ver os efeitos que ela produz. O efeito mais notável produzido pela regeneração é a conversão, na qual o regenerado expressa a sua fé e o seu arrependimento com o consequente abandono do pecado. Em outras palavras, quando falamos em conversão, estamos falando da vida cristã do ponto de vista da sua direção. Um afastamento do pecado e uma aproximação de Deus. A conversão, ela pode ser definida como um ato consciente de uma pessoa regenerada, na qual ela se volta para Deus em arrependimento e fé. E observe que há dois movimentos presentes na conversão. Um movimento de afastamento do pecado, que é caracterizado pelo arrependimento, e uma aproximação, um movimento de aproximação de Deus,
que é caracterizado pela fé. Então, depois dessa breve definição, é importante nós vermos os elementos que estão presentes nessa conversão. E o primeiro deles é a iluminação da mente. Por essa iluminação, o pecado é conhecido como ele é na realidade, um comportamento que desagrada a Deus. Os pecados, muitas vezes, em geral, eles são avaliados pela pessoa não redimida somente como uma malignidade social. Pecados que causam grande dano social são considerados graves e pecados que causam pouco dano social ou que causam apenas a quem o pratica são considerados leves e normalmente tolerados. Muitas vezes o pecado pelo não regenerado, ele é visto somente como uma falha, um erro, algo de somenos. No entanto, essa conceituação do pecado como apenas um mal social não se harmoniza com o ensino bíblico sobre o pecado. Mesmo quando o pecado só causa dano a quem o pratica, por exemplo, pecados imaginados que não sejam a ser colocados em prática, ele continua sendo pecado e continua sendo grave, pois é uma ofensa contra Deus. E é na conversão que a pessoa passa a perceber isso. Quão danoso é o pecado para a vida do indivíduo. Mas também um outro elemento é a autêntica tristeza pelo pecado. Não apenas um remorso, onde ali eu sinto alguma tristeza, mas logo depois eu volto a praticar novamente aquele ato. Tendo percebido a gravidade de cada um dos nossos pecados, a pessoa, nós que somos convertidos, nos arrependemos verdadeiramente. Esse arrependimento diz respeito à tristeza que ela sente por ter desobedecido a Deus e a sua disposição de mudar a sua atitude. Mas também uma humilde confissão de pecado. Isso seria tanto para com Deus como em relação aos outros, que foram feridos pelo pecado. Tendo tomado consciência da gravidade de seus pecados, a pessoa que é convertida logo se preocupa em pedir perdão a Deus por tê-los cometido e em pedir perdão também às pessoas que foram prejudicadas pelos seus pecados. Mas também, um outro elemento da conversão é a aversão ao pecado. Tendo percebido a gravidade do pecado, a pessoa que se converte passa a sentir aversão pelos pecados que anteriormente lhe traziam prazer e se esforça para fugir deles. Mas também um amor genuíno a Deus e ao próximo. Como resultado do perdão de seus pecados e de sua reconciliação com Deus, a pessoa que se converte passa a amar a Deus intensamente e ao próximo como a si mesma, sentindo prazer genuíno em estar na casa do Pai e em servir a Deus e aos seus irmãos. Mais um último ponto para nós encerrarmos é que essa é uma obra realizada em conjunto. Mas de antemão, meus irmãos, eu quero aqui adiantar que não quer dizer que, embora seja uma obra realizada em conjunto, que ambos, Deus e o homem, estejam no mesmo pé de igualdade. E pode parecer, sim, estranho a muitos cristãos a afirmação de que a conversão é uma obra tanto de Deus quanto do ser humano. Nós estamos acostumados a ouvir que a salvação ela é uma obra divina. E, de fato, Deus é totalmente soberano em tudo, inclusive na obra da salvação. A Escritura diz que é Deus quem toma a iniciativa de salvar o pecador. Foi Ele quem, na eternidade, escolheu os eleitos e, na história, entregou seu Filho para morrer na cruz em lugar dos eleitos, garantindo, assim, o perdão de pecados, a reconciliação em Cristo e a vida eterna a todos aqueles que creem em Jesus como seu Salvador. Até mesmo a fé é dada por Deus. No entanto, depois de receber a fé,
é o pecador que deve crer e responder a esse chamado e se apropriar pessoalmente da salvação em Cristo Jesus. Então, primeiramente, a conversão como uma obra de Deus. A conversão, ela é a manifestação, como dissemos anteriormente, da regeneração, que é uma obra inteiramente realizada por Deus. É a vida espiritual concedida ao pecador na regeneração que permite que ele responda com fé à graça de Deus. Além disso, a vida espiritual é preservada e guardada por Deus em Cristo e só continua a existir e a produzir seus efeitos santos na vida do pecador redimido pela graça de Deus. Uma vez concedida, a vida espiritual precisa ser sustentada e fortalecida pela ação do Espírito Santo. Paulo afirma em Efésios capítulo 3, pondo-me de joelhos diante do Pai, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no interior. Mas também a conversão como uma obra humana. Ao contrário da regeneração, que é uma obra totalmente divina, a conversão ela é uma obra na qual a participação humana ela é importante. Há uma resposta do homem. E isso não quer dizer que ele esteja em mesmo pé de igualdade. Ele responde a todo um processo que Deus já realizou na sua vida. Em Isaías, capítulo 45, nós lemos o seguinte: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não a outro. Ou seja, Deus está aqui chamando o homem para olhar para ele. E é o homem que deve olhar para o Senhor. Em Atos, capítulo 2, vemos ali, respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É o homem que deve se arrepender. Esse imperativo, essa ordem é para que cada um daqueles ali se arrependessem dos seus pecados. Ou seja, respondendo a essa ação do Senhor. Nessas e em outras passagens, Deus nos chama à conversão, a nos voltarmos para Ele, a nos arrependermos do pecado e a crermos em Jesus. Isso só pode significar uma coisa: embora a conversão seja uma obra de Deus, ela também é uma obra humana. A conversão só acontece quando Deus nos concede vida espiritual e nos converte. Mas também é preciso nos convertermos a Ele. A soberania de Deus e a responsabilidade humana caminham lado a lado na conversão. A conversão então, para concluirmos, é uma obra divina e ao mesmo tempo humana. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. Embora Deus seja completamente soberano na salvação, é o pecador que precisa crer e se arrepender de seus pecados. Sempre há na vida cristã necessidade de arrependimento e fé, especialmente quando o redimido se afasta temporariamente de Deus e é envolvido pelo pecado. E assim, irmãos, nós encerramos essa parte da transmissão e nós então vamos voltar lá para continuarmos conversando a respeito desse assunto. Estamos de volta. Eu acho. Boa. Hoje é só eu acho nessa transmissão. Estamos só no achismo aqui. Graças a Deus por esse estudo. Glória ao Senhor, porque Ele é um Deus de bondade, né? E mesmo nós estando afastados, Ele nos regenera, Ele nos traz de volta com seu amor, com seu cuidado, e a gente pôde ver hoje nessa explanação o amor do Senhor revelado, né? Como Ele cuida de nós, cuida dos seus filhos e dos seus escolhidos, e graças a Ele por isso e porque a gente faz parte do seu povo. Eu não sei se o pessoal aqui ficou intimidado pela nova plataforma, mas a gente não tem pergunta nenhuma. Vixe. Quer dizer, acabou de entrar. Na verdade é o seguinte, acabou de entrar uma nesse momento. Acabou de entrar. Nesse segundo que eu falei. Então,
É que a explicação foi boa, a aula foi boa. Ou foi péssima e ninguém entendeu nada a respeito do assunto. Não consegue nem formular pergunta, né? Exatamente. Pois é. Então, assim, vamos lá. Eu acho que conforme a gente for falando aqui, talvez as perguntas apareçam, o pessoal vai assimilando tudo que foi dito, porque realmente foi um excelente estudo, bem completo. Vamos lá. Então, o Marcelo perguntou o seguinte: a salvação também é obra humana? Com essa dúvida aí, por causa desse tópico final aí, pastor Rodolfo. Exato. Bom, a salvação, e aí tratando do tema geral... Ele corrigiu aqui, tá? Desculpa. Ele corrigiu aqui, se a conversão também é humana, né? Uma obra humana. Certo. Ele acabou de corrigir aqui. Uhum. A salvação, de um modo geral, ela é uma obra exclusiva de Deus, e na conversão há esse também elemento da ação de Deus, pois é só porque Deus realizou em nosso favor a justificação, a regeneração, o Espírito nos chama de forma eficaz, e a conversão sendo esse manifestar visível de todo esse processo do Senhor em nossas vidas, nós vemos ali Deus totalmente envolvido nessa obra. Mas, ao mesmo tempo, na conversão, e somente aqui na conversão, nós vemos esse momento da participação humana, aonde o homem responde, Deus está chamando, Deus o justificou, Deus o regenerou, Deus o capacitou para agora ele dizer, Senhor, de fato, agora eu o reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Essa é a participação, é esse professar da fé, é esse manifestar agora exterior na vida do indivíduo, todo esse processo, todos esses elos da corrente da salvação na vida do indivíduo. Então, essa é a sua participação. Deus atribui ao homem, conforme vimos como nos textos finais aí que vimos, essa responsabilidade. Na conversão, faz parte do processo essa responsabilidade humana de publicamente dizer Cristo é o Senhor e o Salvador da minha vida. Eu agora o reconheço como, de fato, o caminho, a verdade e a vida, e digo que é somente, de fato, por ele que o homem pode ir à presença do Pai. Então, é nesse sentido que o homem participa. Mas, no restante, é uma obra exclusiva e totalmente ali nas mãos do Senhor. Queria acrescentar, né? Concordo com tudo, e talvez a gente sempre tem aquele dilema, né? Assim, que às vezes não é que é dilema, a gente não, algo que extrapola o nosso conhecimento, a nossa capacidade de explicação, que é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Como todas essas divisões que estão sendo feitas desde o estudo passado até hoje, são divisões assim para ser um pouco mais didático para a gente entender todo o processo, né? A salvação é soberana de Deus, é pela graça de Deus que nós somos salvos, né? Mas, no momento, nessa separação didática, quando a gente chega no ponto da conversão, isso talvez seja um dos momentos que fica mais fácil nós entendermos essa questão da soberania de Deus e da responsabilidade humana, né? Quando eu estava preparando para a aula hoje, eu até estava... Às vezes tem versículos que a gente lê tanto e a gente acaba não prestando a devida atenção, né? Todo crente, um dos primeiros versículos que aprende é João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, né? Então, já nesse versículo, que é tão comum e assim tão dito no nosso meio, e é uma verdade maravilhosa, ali já está embutido a questão da responsabilidade humana e da ação humana, né?
Às vezes eu penso na conversão, né? Sempre me vem na mente a questão de quando você está numa estrada, né? E você tem que converter, né? Então você está indo num sentido, né? E você está se afastando. Quando você está numa estrada, você está se aproximando de um ponto e se afastando de outro, né? Quando nós somos assim regenerados, né? Nesse processo, somos justificados e somos regenerados, nós começamos a ter nós entendemos que nós estávamos perdidos, nós estávamos totalmente sem direção nenhuma nessa estrada, e aí vem os avisos, olha, tem uma conversão ali. Se você não seguir aquela conversão, você vai continuar se afastando da vontade de Deus. Até a regeneração, nós não tínhamos consciência nenhuma. Você está andando na estrada a erro, né? sem direção. Mas o pegar o carro e voltar, sabe aqueles avisinhos que o Waze dá? Ó, volta, a conversão está ali, para a gente voltar para o Senhor, né? Então, esse ato de voltar para o Senhor, Deus, através do seu Espírito, vai nos dando sinais, vai nos dando avisos, vai colocando sinais na nossa estrada que a gente tem que voltar ao nosso caminho de Deus. E fatalmente, a hora que você converte, e aí é uma estrada muitas vezes longa, né? A gente vai pouco a pouco, cada vez mais se aproximando da vontade de Deus, né? Exato. Aí, só pegando... E aí, Guilherme, desculpa atravessar aí na sua frente. Pode falar. É que o Marcelo, ele colocou lá na frente, com relação a isso, sinergismo ou monergismo. Eu creio que na conversão, nós não podemos falar de um sinergismo, porque a ideia do sinergismo é a ideia de duas forças iguais, duas forças compatíveis, semelhantes. E eu não creio que haja esse mesmo pé de igualdade nesse momento da conversão, que inclusive os papéis são diferentes. É Deus que nos capacita completamente para que nós então possamos responder. É Deus que realiza toda uma obra no tempo, no espaço e nas nossas vidas, para que então possamos então dizer, de fato, eu me arrependo dos meus pecados e creio em Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, há essa dupla interação, homem e Deus, mas que ambos não estão no mesmo pé de igualdade. Continua havendo uma distanciação muito grande entre a obra que Deus realiza e a nossa. Por quê? Porque se Deus não deixa de realizar qualquer um desses outros elos, a justificação, a regeneração, o chamado e a parte da conversão que é designada para ele, nós não respondemos eficazmente, nós não dizemos, reconhecemos os nossos pecados e confessamos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, eu creio que há a nossa parcela, mas ela está bem menor do que tudo aquilo que Deus realiza em nós e por nós. E complementando, pastor, eu entendo o seguinte, que como nós dividimos em fases para facilitar o entendimento, desde a regeneração, né? A regeneração é um ato exclusivo de Deus, assim, o nos transformar não cabe a nós decidirmos se nós queremos ser transformados ou não, né? Deus é que transforma as nossas vidas. Tanto, por isso que o chamado de Deus é eficaz. O chamado de Deus, ele vai... Aquele nosso desejo natural, porque vamos voltar no texto de Efésios, nós estávamos mortos em nossos delitos, né? Havia em nós um desejo natural de resistir a Deus, né? Na regeneração, esse desejo de resistir a Deus é transformado no desejo de obedecer a Deus, e aí não tem participação humana. Exato. É Deus que transforma o coração de pedra em coração de carne. Então, a gente pode dizer assim que o homem regenerado, ele é habilitado a fazer a conversão, né? Até então, ele não tem habilidade nenhuma, ele nem sabe que conversão existe. É como eu falei, ele está numa estrada
totalmente sem rumo. Se Deus não age na justificação, na regeneração, faz um chamado que seja, que nós entendemos, eficaz, ele não teria condição nenhuma de fazer essa conversão e a ação humana ela não existiria, né? E aí é como o senhor falou, sinergia, forças iguais e claramente aqui não é forças iguais. Aqui Deus concede ao homem uma responsabilidade. Olha, eu fiz isso, agora essa responsabilidade é sua. Exato. Muito bem, vamos seguir. Tem mais duas perguntas aqui para a gente conversar. Uma do Ricardo. Ele pergunta assim: como explicar quando o regenerado, depois de muito tempo, volte aos seus vícios pecaminosos? Vimos isso com muitos, até com pregadores. Bom, esse até é um ponto, e com certeza, muitos deles... Cabeludo. Opa, picando bastante o fumo. Aí, como o nosso linguajar lá no seminário, tinha picando o fumo. Como um dos pontos que nós tocamos aqui é que a regeneração ela não nos torna perfeitos. Agostinho, ele fala uma coisa, ele fala dessa realidade, dessa nossa caminhada cristã, ele a divide em 4 pontos. Ele diz que, antes da queda, o homem ele podia não pecar. O homem tinha essa capacidade de resistir à tentação lá no Jardim do Éden e não pecar contra o Senhor. Mas porque ele peca contra o Senhor, a sua natureza agora o leva a cometer delitos contra o Senhor. Ou seja, antes da sua salvação, ele não pode não pecar. Ou seja, ele não consegue deixar o pecado. Ele é escravo do pecado, dominado pelo pecado. O pecado faz parte da sua natureza. Agora, a partir desse processo da salvação, ou desse evento da salvação na vida do homem, ele pode não pecar. Ou seja, ele pode agora, livre dessa escravidão, porque ele foi justificado, regenerado, chamado, convertido, ele pode dizer não ao pecado. Mas não quer dizer que ele não vai ainda cometer algum pecado, porque ele ainda lança os seus tentáculos sobre nós, ele ainda nos influencia, ele ainda nos assedia. Somente quando nós formos glorificados no retorno de Cristo Jesus, os nossos corpos forem transformados e o pecado extirpado completamente do nosso ser, é que nós vamos poder não mais pecar. É por isso que um outro elo desse processo da salvação é a santificação e a glorificação. Porque a santificação é onde a cada dia nós vamos deixar de pecar um pouco mais. E a glorificação é quando o pecado vai ser totalmente extirpado das nossas vidas. Às vezes, uma compreensão equivocada que as pessoas têm da chamada doutrina da perseverança dos santos, que a gente vai ver mais tarde, é de que nós vamos nos manter, vamos dizer assim, firmes por todo sempre. Mas não é isso que garante a perseverança dos santos. A perseverança dos santos, ela garante que, apesar do pecado que ainda todos nós cometemos, as dificuldades que nós ainda vivenciamos, nós vamos chegar no final com o Senhor. Então, por isso é que nós podemos ver ao longo da história pessoas que tinham uma fé fervorosa, que viviam com o Senhor, líderes, mas que cometeram algum pecado, mas que em um dado momento se arrependeram, confessaram o seu pecado, se voltaram para o Senhor. Agora, a gente precisa também ressaltar uma coisa. Se essa pessoa
continua obstinada, se essa pessoa continua com o seu coração endurecido, se essa pessoa continua totalmente aversa ao Senhor, pode ser que, de fato, ela ainda não tenha experimentado a regeneração e todos esses elos da corrente na sua vida. Em um determinado momento do estudo, o pastor comentou o seguinte, né, que há dois tipos de chamados, né? É o chamado exterior e é o chamado interior. O que realmente transforma o homem é o chamado interior. O chamado exterior, ele pode refrear o homem do pecado, né? Ele vai começar a ter talvez uma consciência maior e refrear, mas o que vai mudar é quando o Espírito Santo nos chama e nós fazemos. E aí, se a gente voltar naquela questão da conversão, a conversão é um ato. Todos os atos que acontecem, justificação, regeneração, são invisíveis para nós não sabemos. Isso daí acontece num campo espiritual do qual nós não vemos. Então, ninguém de nós pode afirmar se a pessoa foi regenerada ou não. A conversão, ou seja, a mudança de atitude, as transformações da pessoa, o estar caminhando numa direção e começar a caminhar em outra direção, é o que vão dar as evidências, né? Agora, se nesse caminho nós tivermos desvio, porque nós não estaremos isentos de pecar e vamos estar sempre corrigindo a nossa rota, porque nós ainda não estamos totalmente livres. Como o pastor disse, é só na glorificação. E o alerta é óbvio, né, que as pessoas a quem Deus coloca na liderança, então, os pastores, os presbíteros, diáconos, oficiais da igreja, professores, quem de alguma forma Deus colocou à frente do seu povo, eu sempre peço, nós precisamos de oração para que Deus nos fortaleça, porque os nossos erros podem, assim, fazer com que muitas pessoas duvidem da ação de Deus e seria um péssimo exemplo, né? Exato. Então, nós temos que ter assim, um cuidado muito grande com isso. Mas, como a conversão é um sinal visível, assim, se a gente voltar naquele exemplo da estrada, imagina você vai numa conversão, volta para o sentido correto. Aí você pega a conversão seguinte, você volta para o outro sentido. Você vai ficar andando em círculos, né? E você não vai ter progresso nenhum na sua vida cristã. Então, se a pessoa fica fazendo isso e a cada conversão ela vai adiando e se afastando de Deus, e como a conversão é um sinal, a gente pode imaginar, não é? E a gente não tem poder para isso, que se essa pessoa, a cada ato dela, ela se afasta de Deus, ela jamais tenta fazer a sua volta, a sua conversão de novo para Deus, talvez ela não tenha sido regenerada. Mas, irmãos, a nossa função é anunciar o evangelho, fazer esse chamado externo, e se é um irmão nosso que está sempre caindo, né, e a gente perceber isso, a gente não tem que falar assim, está caindo, vai para o inferno e pronto. Não, a gente tem que chamar esse irmão, querido, você está errando nisso, e ajudá-lo para que ele saia desse ciclo vicioso de ficar toda hora invertendo a direção da sua vida, né? Então, isso é uma responsabilidade do crente, do cristão, com os nossos irmãos que, pelo primeiro sinal de conversão, a gente entende, talvez ele precise de ajuda nessa caminhada. A gente entende muito bem isso com o cristão, com o corpo da igreja em si, né? Exato. Mas os líderes também precisam disso, né? Quando a gente percebe. Então, talvez antes da gente tacar a pedra e falar assim, olha, ele se converteu, não é nada disso, orar para que Deus o toque e que coloque pessoas que o coloquem no rumo certo de novo, né? Aí. E aí, pegando essa linha aí do visível, invisível, essa questão, tem uma pergunta do Emerson. Ele perguntou assim, não existe um marco e nem um sinal, mas como podemos definir realmente um chamado? Então, esses primeiros pontos, a justificação, a regeneração e o chamado eficaz, são todas operações do Senhor
que ocorre de forma no interior do indivíduo, nas suas emoções, na sua vontade. E então, nós não conseguimos identificar quando isso acontece, lembrando que a gente aqui está fazendo uma divisão didática. Isso ocorre como um evento único na vida do indivíduo. Então, não há um momento em que a gente possa marcar que o Espírito Santo agiu e aplicou os méritos de Cristo na vida daquele que estava morto nos seus delitos e pecados. Então, o chamado, definindo ele, é quando Deus, então, nos faz olhar para Cristo e reconhecê-lo como Senhor das nossas vidas. É como quando ele abre os nossos olhos e nos faz enxergar essa maravilhosa obra e da pessoa de Cristo Jesus. Mas a gente não sabe. O único sinal visível dessa operação na vida do cristão é a conversão, que é aquele momento em que geralmente, praticamente todos nós temos um dia ou temos um momento que nós nos lembramos, onde, olha, foi nesse momento, lá no dia 21 de abril do ano de 2003, lá no interior de Goiás, onde eu disse, Cristo agora é o Senhor e o Salvador da minha vida, onde eu me arrependo. Então, é somente a conversão que nós podemos identificar um marco ou temos um sinal visível. Nos demais, nós não temos. Mas, a partir desse marco visível desse professar a fé publicamente, nós, então, conseguimos afirmar. Ali houve a justificação, a regeneração, o chamado e a conversão. Não tinha lugar melhor para se converter, hein? Do que no interior do Goiás. Opa! Posso fazer um comentáriozinho rápido aqui? Pode. Eu fico impressionado, assim, eu acho muito rico, né, esse processo da conversão, né, do chamado de Deus. Às vezes a gente não sei se para vocês é assim, né, mas para mim às vezes acaba que as coisas entram na rotina, entram no nosso dia a dia e a gente acaba esquecendo às vezes dessa riqueza, dessa complexidade de como Deus faz as coisas na nossa vida, né, e de como estudar isso traz uma segurança para a gente no dia a dia, né? Exato. Que às vezes a gente dá uma fraquejada, a gente pensa, nossa, será que eu estou apresentando frutos de alguém que é convertido? Será que minha vida tem correspondido ao que Deus espera de mim? E eu acho que saber que a obra é de Deus e que Ele é quem sustenta tudo isso, traz muita segurança para a gente, né? Porque o pecado está cercando a nossa vida. Sim. E a gente é tentado de muitas maneiras e o mundo parece ter ficado... Eu acho que todas as épocas pensam isso, né? Que a sua época é a pior de todas, mas... Então vamos me dar essa liberdade de achar que a nossa época é a pior até agora. A gente tem visto muitas coisas terríveis acontecendo, né, na humanidade e eu acho que essa segurança que Deus dá de que Ele é o autor e o consumador da nossa fé, de que Ele é quem sustenta essa conversão e o nosso caminhar nessa direção, eu acho que é maravilhoso. E dá muita força para a gente continuar, né? É isso. Esse é o meu comentário. Certeza. Exatamente. Eu acho que isso vai com um pouco do... o Ricardo deixou aqui, né? Perguntou se, diante dessa explanação, né, que o pastor Rodolfo tinha falado sobre a questão da conversão, e ele falou assim, se essa pode ser uma resposta para o desequilíbrio desses pilares da doutrina da salvação, ou seja, a regeneração, a santificação e o chamado estarem tão desarmônicos. Para mim, só está desarmônico se realmente não existe uma verdadeira salvação ali, se aquela pessoa realmente não foi regenerada pelo Senhor, né? Porque em algum momento, porque mesmo ainda sendo influenciados pelo pecado, vivendo nesse mundo, ainda estamos caminhando, né? E sendo moldados e santificados, e nesse caminho de santificação, né? Então, essa pode parecer uma desarmonia
um pouco visível pela nossa falha, porque nós mesmos somos falhos e pecadores, mas do ponto de vista da salvação não há desarmonia, muito pelo contrário, acho que é um pouco do que o Jonas falou. Existe ali uma beleza da salvação que foi dada pelo Senhor, né? Então ele nos chamou de volta, ele nos transforma, ele que nos regenerou. Então, nisso não há desarmonia. Eu acho que se existe uma plena desarmonia, é porque realmente nunca existiu uma harmonia, nunca existiu a salvação de fato, né? Então, eu acho que a questão das falhas, das nossas faltas, é porque ainda estamos nesse processo, né? Então, mas isso não invalida, obviamente, a regeneração feita pelo Senhor em nós. Graças a Deus mesmo que não depende de nós, né? Exato. Exatamente. E algo que, inclusive, né, nós somos acusados que, então se essa obra é uma obra exclusiva do Senhor, uma vez salvo, salvo para sempre, o chamado é imutável, então eu não preciso da santificação, porque então eu já vou estar pleno e perfeito. E por causa disso, realmente traz uma desarmonia para a vida cristã muito grande, porque são processos essenciais na vida do cristão, porque se já houve a justificação, a regeneração, o chamado e a conversão, o próximo elo dessa corrente, e para que ela seja de fato uma corrente, ela precisa da santificação, que é esse nosso esforço para cada dia abandonarmos o pecado a cada dia mais nas nossas vidas. E aí, assim, se eu entendo que eu não preciso de santificação, sendo assim um coração bem pastoral, né? Tá precisando estudar um pouquinho, para não dizer que, como o Guilherme afirmou, que os outros passos ainda não foram operados na vida do indivíduo. E tem alguns termos chaves nesse estudo, né? Então, a gente entender que regenerar é aquele conceito de trazer uma nova vida, né? De você ser totalmente transformado, né? Então, a regeneração, você vai transformar algo que está danificado em algo que está apto para o uso, vamos dizer assim, né? E isso exige uma transformação. Agora, o que talvez tenha, talvez valha a pena ressaltar, o pastor Rodolfo comentou isso no estudo, mas às vezes passa um pouco desapercebido, é o seguinte: uma coisa é nós nos arrependermos dos nossos pecados. Então, quando nós somos regenerados, nós somos transformados porque nós nos arrependemos do pecado e sabemos que isso magoa a Deus e nos afasta de Deus, né? Outra coisa é sentir remorso pelo nosso pecado ou pelas coisas erradas que nós fazemos. O remorso não traz transformação de vida, né? O remorso é um sentimento que acontece ali na hora, você se arrepende um pouco, tenta dar uma... Se o remorso for muito grande, você tenta, de alguma forma, compensar, mas ele não vai dizer que você vai abandonar aquela prática, né? Muitas vezes a pessoa sente remorso repetidas vezes pelo mesmo ato, né? Quando você se arrepende é diferente. E na Bíblia nós temos, acho que, 2 exemplos clássicos disso, né? Nós temos Pedro, né? Vamos pegar 2 pessoas que andaram com Jesus. Nós temos Pedro e nós temos Judas. Exato. Pedro se arrependeu. E o arrependimento nos traz também uma esperança e uma expectativa no futuro e de como nós devemos caminhar. Então, a hora que ele se arrepende, e Jesus o trata, e Jesus sempre nos trata quando nós nos arrependemos. Isso é importante, né? Nossa, assim, o arrependimento sincero, o Espírito Santo vai nos tratar. Pedro foi tratado e ele tinha uma expectativa, ele tinha esperança no futuro, né? Eu acho que talvez quando a gente for falar sobre a perseverança dos santos, eu acho que a gente vai tocar um pouquinho mais nesses detalhes. Judas não, Judas até se arrependeu, fez um ato de devolver o dinheiro, falou assim: olha, poxa, não tenho mais nada com isso, mas ele não via mais perspectivas para o futuro e se
e deu fim na própria vida, causado pelo arrependimento, né? Então, assim, perdão, ou melhor, arrependimento e remorso são coisas que, num primeiro instante, podem ser parecidas, mas como se processa a partir disso, ela é muito diferente, né? As consequências são muito diferentes. Tanto é que o chamado no Novo Testamento é arrependei-vos, né? Então, e o arrependimento vai nos levar a uma mudança de vida. E aí talvez isso traga o equilíbrio, né? Se a gente começa a ficar só sentindo remorsos e tentando, de alguma forma, fazer algum ato para aliviar a nossa consciência desse remorso, vai ter um desequilíbrio. Aquilo que o Guilherme falou, assim, alguma das etapas ainda precisa ser mais bem trabalhada. Exato. Muito bem, está chegando ao fim aqui, mas só tem mais uma pergunta aqui da Arlete, que ela perguntou, então, nessa mesma linha do comentário do Eliezer, se Adão sentiu remorso ou arrependimento do seu pecado. Deixa o pastor. Deixa o pastor essa. Olha, Arlete, a resposta é não sei. Pelo menos ali no relato, não fica muito claro. Eu acredito que... Mas aí isso é uma elucubração minha. Eu creio que Adão, não sei se naquele momento exato, mas que posteriormente houve sim a obra a obra na sua vida, assim como tantos outros que pecaram e depois se voltaram para o Senhor. Mas, assim, biblicamente falando, exegeticamente falando, que ali observando o registro na Escritura, nós não temos um relato certo a respeito disso. Qualquer afirmação se tornaria aqui uma especulação teológica a respeito do assunto. Muito bem. Muito bom, graças a Deus por esse estudo de hoje, por essa escola bíblica dominical. Nessa plataforma nova aqui, a gente estava apreensivo aqui, todo mundo tenso, como é que as coisas iam se dar, mas graças a Deus fluiu tudo bem. Então eu quero agradecer a todos vocês, a todos os irmãos que nos acompanharam aqui, agradecer por estarmos juntos aqui, esse privilégio de a gente poder interagir virtualmente nesse momento que a gente está vivendo. Isso é muito bom, né? Deus proporcionar isso para nós, usufruir disso aqui. Então, quero deixar aqui o abraço a todos os irmãos e também lembrar aos irmãos que a gente hoje, se Deus quiser, às 19 horas teremos o nosso culto, que também será transmitido aqui pelo Facebook. Então, fiquem aí atentos aos links que a gente vai mandar nos grupos, no WhatsApp. Também a gente vai deixar o link lá no canal do YouTube. Se você entrar lá no canal do YouTube, vai ter um videozinho curto com o link daqui para o Facebook, enquanto a gente não resolve a nossa situação por lá. E é isso. Eu acho que a gente deu todos os recados, e se Deus quiser, na semana que vem a gente vai ter as nossas programações aí normais, certo? Perfeito. Algum recado? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Realmente agradecer mesmo a todos, ao Jonas, a você, Guilherme, ao Eliezer, por aceitar aí o nosso convite, a todos os nossos irmãos que também aqui participaram conosco, que ficaram aí firmes e nos acompanharam, estão nos acompanhando aonde quer que nós formos. Então, louvado seja o Senhor pela vida de cada um de vocês, e ficar aqui o convite para logo mais às 19 horas nós estarmos juntos para continuarmos nesse dia do Senhor, celebrando a obra da salvação nas nossas vidas. Deus abençoe a todos. Vou fazer uma observação aqui, que quem foi convidado aqui foi o presbítero Eliezer. Eu e o Guilherme estamos no expediente de trabalho aqui. É verdade. Eu tô fazendo um jabazinho aqui, agradecendo vocês também pelo trabalho de vocês. Pode falar, presbítero Eliezer. Mas o Guilherme é o moderador oficial, né? Assim, então ele faz parte. E se não tem o Jonatas, nada acontece, né? Se nós não conseguimos estar no ar, né?
Só para os Exatamente. irmãos terem ideia, antes de nós começarmos, o Jonas falou que ele estava, que as mãos dele estavam que nem um iceberg de gelo, de tão nervoso que estava, essas coisas não dão certo. É, Graças todo a Deus, domingo, tudo né? deu- Como a gente deu fala, certo, não existe né? uma transmissão igual, a gente sempre inventa uma coisa nova. Exato. O Jonatas E aqui é o que exerce a soberania sobre a transmissão. é ele mesmo. Bom, irmãos, eu quero agradecer o convite, sempre é um prazer a gente participar, né? Espero ter sido claro. Que não foi claro, os irmãos me desculpe, depois pede para o Rodolfo consertar tudo que eu falei, se vocês não entenderam, né? E como conselho da igreja, né, falar para os irmãos que nós estamos com muitas saudades, temos uma volta programada com uma série de restrições aí, então eu vou pedir para que os irmãos estejam atentos a ela, assim, essa volta é longe do que nós estamos acostumados, não vai matar a saudade de tudo que nós estamos com saudades, né? Mas é uma volta que os irmãos continuem se cuidando, no momento onde as informações são tão desencontradas, então vamos ser mais precavidos, né? É preferível ter um pouquinho de exagero, talvez, nos cuidados. Então, nessa volta, eu vou pedir para que os irmãos que puderem voltar, né, que tiverem condição de voltar, vai ser um prazer e vamos, de alguma forma, estar matando essa saudade. Aos irmãos que ainda estão impossibilitados por conta de algumas restrições, esse que vos fala é porque eu tenho pressão alta, né? Então eu estou na linha das comorbidades. Eu aprendi essa palavra esses dias, né? Eu nem sabia que existia essa palavra, comorbidades. Comorbidade é assim, é defeito de fabricação ou que o equipamento foi mal usado durante o tempo. É aquele cara que o estado de conservação não está sensacional, né? Então é o meu caso, né? Então os irmãos que têm isso, que tomem os cuidados, né? E como nós somos otimistas por natureza, né? Não é mais um dia na quarentena, mas um dia menos na quarentena e logo está aproximando a data que a gente vai poder voltar às nossas atividades normais. Um grande abraço a todos os irmãos. Agradecer aí, graças a Deus deu tudo certo, né? Foi um estudo muito bom. Dizer também que esse link que a gente mandou hoje, ele é um link para uma página geral de transmissões ao vivo da nossa página no Facebook. Então você pode usar esse link sempre que a gente for fazer uma live aqui. Aproveitar que meu pai não está na transmissão aqui, a gente vai fazer uma live. E aí vai estar disponível ali o card dessa live. Exagerei, rapaz, senão vou ser demitido. Obrigado, meus irmãos, Deus abençoe. Tá certo. Amém. Seguinte, só lembrando um pouco isso do que o Eliezer disse, então, meus irmãos, eu não sei se todos têm acompanhado, perceberam, se aqueles que estão com condições e se sentem à vontade para o nosso retorno das atividades, você pode entrar no nosso aplicativo lá da igreja e fazer a sua inscrição para o culto. As instruções foram enviadas lá nos grupos do WhatsApp. Então, lá tem todas as instruções e todas as restrições também, e todos os cuidados que a gente vai tomar e que todos os irmãos devem tomar também, e como é que você faz para se inscrever para poder participar do culto, né? A gente tem limitações de espaço físico que são regulamentadas pelos decretos aí do nosso estado, da nossa cidade. Então, a gente não vai... A nossa igreja não pode abrir as portas com a capacidade máxima e sem tomar os cuidados. Então, para isso, o Conselho da Igreja adotou a forma de inscrição para o culto. Então, se você está dentro dos quesitos lá, indicados e recomendados, você pode fazer a sua inscrição para o culto que vai acontecer no último final de semana, no último domingo desse mês, se Deus assim quiser. Então, faça lá a sua inscrição, entre lá. E qualquer dúvida, você pode procurar qualquer um de nós do Conselho da Igreja ou qualquer um dos pastores também, que estaremos à disposição para ajudar e auxiliar nessas dúvidas, sabendo que é novo para todo mundo, tá? Está todo mundo aqui operando uma coisa que ninguém passou. Então, todos aqui estamos, como o Eliezer falou,
tomando todos os cuidados, sendo o mais precavido possíveis. Então, a nossa ideia é ser conservadores para que a gente não erre, né? Para que todos tenham segurança, para que todos sejam preservados, assim como lá atrás a gente decidiu e teve aí a instrução de interrompermos as atividades, a gente quer ter essa mesma responsabilidade e o cuidado com a vida dos irmãos. Então, é importante você se atentar a essas instruções e saber disso e orar para que Deus nos ajude e nos capacite e nos alivie disso tudo que estamos vivendo. Beleza? Então, vamos orar para terminar. Eliezer, como nosso convidado de hoje, então, por favor, faça essa oração para a gente encerrar a nossa escola dominical. Bom, vamos orar. Senhor, Pai querido, obrigado, ó Pai, por esses momentos, ó Pai, onde nós nos debruçamos sobre a sua palavra, Senhor, e rogamos, ó Pai, que o teu Espírito nos traga esclarecimento, entendimento, e, ó Pai, que acima de tudo, Senhor, com o estudo de hoje, Senhor, que nós possamos cada vez mais, Senhor, estar sensíveis à tua voz, Senhor, atendermos ao teu chamado e caminharmos na tua direção, Senhor. Livra-nos, ó Pai, de desejos que no coração e na nossa mente que não te agrada, Senhor, para que nós possamos efetivamente, ó Pai, converter os nossos corações e as nossas vidas a Ti, Senhor, para buscar o Teu querer, Senhor. Senhor, Pai, com o seu povo, Senhor, nesse dia, que é o seu dia, cuide, ó Pai, das suas ovelhas, Senhor, não só na Moca, mas todas que estão espalhadas pelo mundo, Senhor. Rogamos, ó Pai, misericórdia pelo nosso povo, Senhor, que tem sofrido, Senhor, e a humanidade de uma forma geral com essa pandemia, Senhor, que o Senhor dê sabedoria às pessoas que estão nos dirigindo, Senhor, amém, que o Senhor age através delas, como o Senhor sempre agiu, Senhor, e nós sabemos, ó Pai, que elas estão sujeitas à sua soberania, Senhor. Te clamamos, ó Pai, pela tua misericórdia, para que o Senhor abrevie esses dias, Senhor, e que em breve, Senhor, nós possamos estar efetivamente, ó Pai, reunidos presencialmente, Senhor, desfrutando, ó Pai, de todas as benesses, Senhor, da comunhão entre os irmãos, Senhor, na sua casa, Senhor, te louvando e buscando te glorificar em tudo, Senhor. Seja, ó Pai, conosco, Senhor, seja com todos os nossos irmãos, abençoa-nos não só hoje, mas durante toda a semana. Sim, cuide, ó Pai, daqueles nossos irmãos que estão com problemas de saúde, ó Pai, que eles possam estar sendo bem cuidados, Senhor, que eles possam estar sendo também consolados por Ti, Senhor, nos momentos mais difíceis, Senhor. Amém. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Deus abençoe. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.